Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Alisson, sou um dos membros aqui do Observatório Cyber Leviatã, que hoje está tendo a honra de receber o Dr. Marcelo Ferlin D'Ambroso. O Dr. Marcelo é desembargador do Trabalho e presidente do IPEATRA, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho. Ele vai falar com a gente sobre o ultraneoliberalismo, acumulação por despossessão. E, na verdade, essa é mais uma iniciativa do nosso observatório, no sentido de permitir a discussão sobre diversos temas envolvendo direito, tecnologia, a revolução da internet, enfim, tudo isso que acaba nos afetando direta ou indiretamente. O professor Bolzan estava falando aqui, antes da gente começar, o doutor Marcelo, nos últimos dias, tem andado aí nos maiores jornais do país, porque foi relator de um acordo, de uma decisão no tribunal que condenou a Uber por dumping social. É uma decisão paradigmática e muito inovadora. Então, ele, enquanto desembargador TRT4, foi o relator do processo. Então, eu espero que os senhores e as senhoras que estão aqui presentes, nos assistindo também pelo YouTube, possam refletir sobre as questões que ele vai expor para a gente hoje. Professor Bolzan, para a gente poder iniciar a nossa palestra, passo a palavra ao senhor para que possa receber o nosso convidado aí. Um abraço, bom evento a todos, e lembro que esse evento está sendo gravado, a disponibilização lá no nosso YouTube. Obrigado, Alisson. Boa noite a todos e a todas. Prazer tê-los e tê-las de volta, né, aos nossos eventos do Cyber Leviatã, os nossos encontros quinzenais, e especialmente hoje também com a presença do desembargador Marcelo D'Ambroso, do TRT4, da 4ª Região, né, do Rio Grande do Sul, um amigo particular, né, e também, como já salientou o Alisson, um estudioso, né, além de desempenhar atividades, né, da magistratura do trabalho, é um pesquisador na área, né, do trabalho, das relações de trabalho, da política. É uma figura ímpar, né, eu diria, na magistratura também. Tenho a satisfação de compartilhar como convidado lá, né, mesmo não sendo magistrado ou procurador do trabalho, do IPEATRA, e ele sempre nos brinda com muitas, não só reflexões, mas com muitas inquietações também, né? E não vai ser diferente hoje. O Alisson já mencionava, né, essa decisão importante e interessante, né, que foi proferida pelo TRT4 e redigida como relator pelo Marcelo, pelo desembargador Marcelo. Eu acho que teremos a oportunidade de ouvir muitas coisas interessantes, né? Mais um viés de análise e de reflexão sobre o tema, né, das relações entre direito e tecnologia, Estado de Direito, sobre diversas perspectivas que estão sendo ofertadas a todos e a todas pelo Cyber Leviatã como um incentivo, né, e um instrumental para futuras pesquisas e novas reflexões, né? E nós estamos precisando bastante disso. Então, Marcelo, a palavra é tua, né? Como sempre, esses encontros são bastante informais, né? Então, tens aí o tempo que tu achares suficiente, né, para a tua abordagem. Depois, se tu autorizares, a gente pode abrir algumas questões aí do nosso público. Boa noite a todas e todos. Professor Bolzan, é um prazer estar no Observatório Cyber Leviatã. Agradeço, muito honrado, a gentileza do convite para trocar umas ideias aqui, né, sobre um tema bastante instigante, que é a acumulação por despossessão. O professor Bolzan compartilha alguns espaços públicos virtuais comigo, né? O IPEATRA é um deles, o professor Bolzan é membro honorário do IPEATRA. Temos a satisfação de tê-lo conosco, participando dos nossos debates, das nossas inquietações, que são muitas, né, nesse momento que estamos vivendo, de um neoliberalismo profundo. E creio que esse tema da acumulação por despossessão, ele é perfeito, né, para o momento que nos encontramos. A ideia de acumulação por despossessão foi trabalhada pelo geógrafo David Harvey em 2 livros, pelo menos, né, O Enigma do Capital
e novo imperialismo. Ele fez uma atualização do conceito de acumulação primitiva de Marx por este de acumulação por despossessão, diante de uma espécie de um novo imperialismo derivado desta fase de neoliberalismo. Por isso nós conectamos aqui o neoliberalismo com o tema, já com um adjetivo, né, de ultra-neoliberalismo. Nós estamos numa fase exacerbada desta ideologia neoliberal que provoca uma profunda desigualdade social. Então, eu gostaria, professor Bolzan e colegas que me assistem, de fazer aqui um pequeno antecedente histórico para nós entendermos a temática, né, para ver de onde vem o neoliberalismo e essa questão da acumulação por despossessão. Então, voltando um pouquinho no tempo, vamos pensar lá nas revoluções burguesas dos séculos 17 e 18, a Revolução Inglesa, Americana, Francesa, o desenvolvimento também da Revolução Industrial desde a metade do século 18 e a produção daquilo que Deleuze chamou da figura do trabalhador desnudo, né? Que é a pessoa despossuída, proprietária apenas da sua força de trabalho para sobreviver. Ou seja, houve a retirada dos meios de produção das pessoas despossuídas, principalmente o campesinato, né, as pessoas do campo, como também aqueles pequenos artífices da época do feudalismo, né, os artesãos, o ferreiro, o padeiro, o açougueiro, etc., né, que passam a ser deslocados para o chão de fábrica. Nesta revolução industrial, que também provoca o nascimento do capitalismo, né, a transição feudalismo, mercantilismo, capitalismo, nós temos uma sociedade agrária se convertendo em sociedade capitalista e uma consolidação de democracia liberal, né, como decorrência das revoluções burguesas. Uma democracia liberal contemplando algumas características nesse momento, que era a liberdade de mercado, a não intervenção do Estado na economia através da autorregulação, a chamada mão invisível do mercado, né, que nada mais era, na verdade, do que o uso do Estado em favor do capital, com a construção, naquele momento, de infraestrutura, especialmente para as indústrias, ajuda às empresas, empoderamento das forças armadas para garantir a exploração das multinacionais, das potências industrializadas dessas democracias liberais em territórios estrangeiros. A América Latina foi e ainda é um espaço de exploração de multinacionais e grandes potências, lamentavelmente, né? O professor Zaffaroni, num livro lá da década de 90, Em Busca das Penas Perdidas, um livro muito interessante, né? Visualizava a América Latina como uma imensa penitenciária, né? E se nós deixamos em algum momento, ou tivemos a esperança de deixar de ser em algum momento essa imensa penitenciária, me parece que hoje nós voltamos, importante estarmos trabalhando e discutindo essas questões, né, que derivam do imperialismo. A decadência do Império Britânico, né, ascenderam as potências da Revolução Industrial, especialmente Inglaterra e França. A Inglaterra passou a predominar, né, a Pax Britânica, de 1815 até lá na Primeira Guerra Mundial, ela vai ser líder, né, potência industrial líder no mundo, e nós vamos ter uma concorrência, né, que é a industrialização tardia da Alemanha, se levantando também como potência industrial, que vai fazer uma disputa por colônias e mercados para seus produtos. Isso vai redundar na Primeira Guerra Mundial, né? E, paralelamente a isso, nós já temos também acontecendo a organização da classe trabalhadora neste processo de industrialização, especialmente pela consciência de classe adquirida, especialmente no chão de fábrica, né? Que vai produzir no meio
lá da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, e temos também, na América Latina, a Revolução Mexicana. Pela primeira vez, portanto, nós vamos ter a classe despossuída, aqui representada pela classe trabalhadora, conseguindo obter o poder político e o controle do Estado. Então, essas duas revoluções aqui são importantíssimas, porque, somadas ao medo das grandes potências de que esta revolução pudesse se produzir também na Europa, especialmente Inglaterra, França, Alemanha, e tanto assim que houve uma tentativa com Rosa Luxemburgo na Alemanha logo em 1919, que foi debelado, nasceu a concepção de uma social-democracia, né? Aqui nós temos, então, uma democracia liberal, produto lá das revoluções burguesas, quando ascende a burguesia ao poder, depois o nascimento aqui da sociedade capitalista, e temos, portanto, com a tomada do poder pela classe trabalhadora, um contraponto oferecido para agradar esta classe trabalhadora na Europa, para que não fizesse a revolução nesses países, né, colocando a entrega de alguns aparatos de proteção social. Então, temos aqui o nascimento da democracia social como uma forma, na verdade, de manutenção do capitalismo, né? E o que foi feito? O que se prometeu para a classe trabalhadora? Se criou a Organização Internacional do Trabalho, os direitos sociais são constitucionalizados, mas especialmente a partir da Revolução Mexicana e Russa, né? E também na Alemanha com a Constituição de Weimar, de 1919, nascendo aqui um outro paradigma de Estado e de democracia voltado com atenção social, com atenção para aquela classe desfavorecida, né? A classe que não tem, portanto, propriedade, que não tem capital. Acontece a grande crise de 1929, o mundo entra num dilema social derivado de hiperinflação, especialmente Europa, Alemanha, o desemprego, né? E o capitalismo, nesta crise, ele lança um último recurso desesperado, como definem Trotsky e Novak, que é o uso do fascismo, né? Uma psicologia coletiva de massas para cooptar as pessoas, especialmente as classes baixas, descontentes com as precárias condições sociais que estavam vivendo, em favor, né, da figura de um mito, né, de um libertador, de um herói, né, de um salvador que viesse a restaurar a ordem, o pleno emprego, etc. Nascem, portanto, as ditaduras aqui do século XX, e isso vai redundar também num segundo conflito, depois da Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial não resolveu a disputa entre potências imperiais, foi a insatisfação da Alemanha com as demais potências industrializadas pela repartição do mundo, né, das colônias e dos mercados dos seus produtos industrializados, e o resultado catastrófico que se produziu aqui na Segunda Guerra Mundial, que é conhecido por todos, do Holocausto, a perda de quase 60 milhões de vidas humanas, e novamente acende o medo, né, de que a classe despossuída, que de novo estava armada, né, nos frontes, pudesse fazer a revolução, leva ao nascimento do estado do bem-estar social, né? Então, nós estamos vendo uma evolução aqui de uma democracia burguesa para uma social-democracia, um estado de bem-estar social, no qual se revitaliza a OIT, através da Declaração de Filadélfia, de 1944, e se entrega à classe trabalhadora, de novo, para que não aconteça uma revolução nesses países industrializados capitalistas, a promessa de pleno emprego, vida digna, saúde, educação, previdência social, segurança pública, etc. Né? Segue o Plano Marshall, New Deal, os anos dourados do capitalismo, tudo funciona muito bem na reconstrução da Europa, Estados Unidos tendo lá
destruída, a indústria japonesa também se estrutura muito bem na sua hegemonia mundial, né? Sucedendo a Inglaterra, e aí da Pax Britânica vamos para a Pax Americana, até que chega 1973 e acontece outra crise capitalista, que é a crise do petróleo. Esta crise do petróleo, somada ao final do acordo de Bretton Woods, no qual houve a substituição do ouro pelo dólar para a garantia das moedas, que foi feita pelos próprios Estados Unidos, vem também uma outra questão, porque aqui nós já estamos numa outra fase do capitalismo, né, que saímos lá do início da Revolução Industrial, capitalismo produtivo para a produção de bens de consumo, vamos da sociedade disciplinar para a sociedade de consumo, passamos pelo capitalismo monopolista e chegamos no capitalismo financeiro, né, quando esse processo de acumulação primitiva, especialmente nas novas potências, se conclui, e o capitalismo financeiro ele passa a ser gerido por números pelos números. Já não há mais aquela necessidade de produção de bens, né? Basta o capital para que o próprio capital se multiplique. E isso demanda uma nova doutrina ou ideologia, digamos assim. E uma ideologia que era desprezada nos anos dourados do capitalismo, que era o neoliberalismo, estruturada por dois economistas, o Milton Friedman, dos Estados Unidos, e o Friedrich von Hayek, da Áustria, passa a ter preponderância. Então, aqui, neste momento, na década de 70, nós temos esta ascensão do neoliberalismo como um pensamento econômico hegemônico e que vai se consolidar nas décadas seguintes, né, em todos os âmbitos da vida. Quer dizer, a partir daqui, desta crise que ocorreu na década de 70, vão se intensificar as conexões econômicas e vão ser desprezadas as conexões humanas, né? Nós vamos ter uma espiral de desigualdade sendo produzida num processo de aceleração descomunal sem precedentes devido também a uma outra fase derivada, né, de uma nova revolução industrial, a quarta revolução industrial, alguns falam na terceira, né? Vamos considerar que seja a quarta revolução industrial, que é também a globalização e as novas tecnologias que são objeto de estudos aqui do Observatório Cyber Leviatã. Muito bem, com isso, então, a partir da década de 70, se vai abandonando o modelo de estado de bem-estar social e vai também se impondo, lamentavelmente, a democracia neoliberal. Esta democracia neoliberal que vai substituir o estado de bem-estar social trabalha o primado da economia sobre o político. Nós vamos retroceder, então, ao século XIX, quando se estruturam lá as democracias burguesas, a democracia liberal, né, operando uma política como uma execução mecânica e cega de regras de ouro impostas pelo capital. Né? Quem trabalha bem esse tema, o autor Wolfgang Streeck, falando aqui dessas políticas de Estado mínimo, a austeridade fiscal ou políticas austericidas, ou ainda, como diz o jurista africano Mbembe, né, as necropolíticas, redução de impostos ao grande capital, e também mediante privatizações, que é a mercantilização de bens públicos ou a entrega do público ao poder econômico privado. Isso também é uma forma, trabalhada por David Harvey, de acumulação por despossessão. Neste interregno, Fukuyama menciona, pela segunda vez, né, na história, o fim da história. Né? A primeira vez tinha sido Hegel, e ele, depois da queda do Muro de Berlim e da extinção da União Soviética, menciona o fim da história, porque sustentava ele que a acomodação do mundo na hegemonia das democracias liberais burguesas não
daria mais limites para acumulação de capital, ou seja, haveria aquela perda de contraponto ao capitalismo que existia antes com os países comunistas. Essa realidade, né, se interessar a quem está assistindo, se é que já não assistiram, é muito bem retratada naquele documentário da Naomi Klein, chamado Doutrina do Choque, né, que fala da ascensão do neoliberalismo e este processo de concentração do capital. O que acontece, então, após 4 décadas de hegemonia desta ideologia neoliberal, que é afinada com o capitalismo financeiro, ou podemos chamar também do hipercapitalismo. Tem um outro documentário que é bem interessante de ver, um documentário bem recente, de Piketty e Pemberton, que é o Capital no século XXI. Mostra que, no período pré-revolução francesa, no século XVIII, 1% das pessoas tinha o equivalente em riqueza das outras 99%. No século XXI, após 4 décadas de neoliberalismo, nós voltamos para os níveis de desigualdade do século XVIII. E isso foi comprovado até por uma ONG, que é a Oxfam. Em 2014, o 1% mais rico do mundo atingiu o nível de riqueza dos demais 99%. Então, esta é a problemática aqui que nós estamos tratando, né, de que 4 décadas de neoliberalismo, de hipercapitalismo, foram suficientes para nos devolver lá para o século XVIII. Esta apropriação do Estado que volta a acontecer no século XXI, defendendo políticas de alta concentração de renda, nos induzem não só a esta profunda desigualdade social que vivenciamos, como também a menos democracia, né? Porque a concentração de renda é naturalmente indutora de menos democracia, porque a distribuição da riqueza é uma das determinantes da democracia. Adam Smith, em 1776, naquele livrinho Riqueza das Nações, mencionava algo, né? Ele chamava os principais arquitetos da sociedade, mestres da humanidade, agora bancos e corporações, tinham a política tudo para nós, nada para os demais. O Estado foi instituído logo que surgiram, e porque surgiram propriedades valiosas e vastas, né? E aqui nós temos o Estado, portanto, né, voltando para este conceito de ter sido operacionalizado, né, para a defesa do valor propriedade, ou seja, do capital, e agora volta também para a defesa do capital de alta concentração. Ou seja, um Estado que, naquele momento, está lá no livrinho do Adam Smith, foi instituído aqui para a defesa dos ricos em prejuízo dos pobres, né, para a garantia de grau de autoridade e subordinação, sem o qual não é possível manter o status quo. E a acumulação por despossessão, se nós quisermos conectar agora e atualizar o que aconteceu naquele momento inicial do capitalismo, nós vamos ter uma disciplina pela dívida, não é? Atualizando também o que Harvey coloca como consequência de um novo imperialismo decorrente do neoliberalismo, nós temos também uma outra consequência desta acumulação por despossessão, que é a disciplina da dívida, né? Basta ver que nos últimos 5 anos, desde o golpe de 2016, o endividamento das famílias brasileiras veio crescendo, até chegar agora, me parece, em mais de 70%, né? Quase 80% o nível de endividamento das famílias brasileiras. Isso é nada mais, nada menos que a acumulação por despossessão. E o instrumento da disciplina pela dívida. Um outro problema que acontece junto com isso, e tem a ver com o objeto de estudo aqui do Cyber Leviatã, é, juntamente com a globalização, o desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente tecnologias de informação a partir
da rede mundial, né? Se estrutura lá na década de 90, especialmente a internet, e a partir daqui o capital não tem mais nenhum problema com território. Os estados perdem completamente a soberania, o capital, esta migração pode ser feita virtual, e esta tecnologia também foi aprimorada para o mal, de modo a controlar a opinião pública, né? O que pode ser visto naqueles documentários, Privacidade Hackeada, Dilema das Redes e outros afins. Portanto, quem tem poder econômico, quem tem capital, pode comprar eleições, pode comprar a opinião pública para qualquer coisa, né? Desde que pague lá uma empresa como a Cambridge Analytica, como pague uma pessoa como Steve Bannon, né, para lhe assessorar, consegue influenciar a opinião pública em favor daquilo que sejam seus interesses. Portanto, nós estamos num momento de dilema democrático, que é uma situação de profunda concentração de renda, que produz concentração de poder, não só econômico, o poder econômico toma o poder político, faz leis, faz nomeações para o poder judiciário, isso não só no Brasil, a nível mundial estamos falando, leis que são para aumentar a concentração de renda, uso da justiça para garantir a manutenção da propriedade, e entramos num círculo vicioso, em que esta concentração de poder econômico, né, é indutora de concentração de poder político e de manutenção de aprofundamento de desigualdade social. E aquele sonho da classe trabalhadora, vivido lá nos anos dourados do capitalismo, né, pós-Segunda Guerra Mundial, de ter um trabalho decente, um bom salário, ter uma casa, desfrutar de férias, educação, saúde, né, se torna num pesadelo, né? Hoje não basta ter apenas um emprego, tem que ter 3, 4, sem ter garantia de chegar no final do mês e conseguir pagar todos os boletos. Nós estamos chegando numa fase inimaginável, alguns anos atrás aqui no Brasil, das pessoas não terem mais dinheiro para comprar carne, né? Num país tão rico e que tem um dos maiores, se não é o maior, rebanhos bovinos do mundo. Quer dizer, carne virou item para poucos. Coisas inimagináveis. Portanto, nós temos aqui um efeito corrosivo, né, desta concentração de renda derivada do hipercapitalismo por políticas ultra-neoliberais que reduzem a democracia e aprofundam cada vez mais as desigualdades. Portanto, recapitulando, né, a profunda desigualdade social do mundo se constitui de uma classe proprietária e outra de pessoas despossuídas para as quais resta apenas a força de trabalho para sobreviver, porque o verbo ter não existe. Essa é uma realidade que se perpetua desde o início, né, da organização da sociedade humana, nessa separação de classes, não resolvida, que chegou a ser, no século XX, parcialmente atendida com o estado de bem-estar social e que se perdeu com as políticas neoliberais implantadas a partir dos anos 70. Portanto, séculos aqui de conflitos de classe não foram suficientes para superar um modelo que eu diria primitivo de organização social e nos leva a pensar na necessidade urgente de rever esse modelo hegemônico atual, de ter o capitalismo como um sistema econômico que nada mais é do que uma grande pirâmide e que, de forma cíclica, produz crises, né? Porque em algum lugar esta exploração arrebenta, né? O que é o capitalismo? Alguém inventa algo para explorar o outro e ganhar dinheiro com isso. E neste período também é bom que seja dito, no capitalismo dourado, no pós-Segunda Guerra Mundial, em que se faz a introdução da classe despossuída na sociedade de consumo,
Isso induz também a uma paulatina perda de identidade de classe, especialmente com as políticas neoliberais. E uma outra situação, que aí é explorada pelo filósofo coreano Byung-Chul Han, que é a da sociedade do cansaço ou do rendimento, onde as pessoas estão sempre subjetivadas para estar produzindo o tempo todo e se autoexploram. Isso induz também a esta perda de classe, né? Perda de identidade de classe que estamos vendo, né? O afastamento das pessoas trabalhadoras, as que compõem a classe despossuída, dos sindicatos, né? Que são os instrumentos de voz da classe despossuída. Né? Hoje nós temos os sindicatos praticamente apagados pelas políticas neoliberais, que sempre chegam com força de ataque, né? Justamente para desagregar a classe trabalhadora. Bom, o que nós temos, portanto, né? Bauman, no último livro, Retrotopia, ele define, né, esse divórcio entre política e poder, porque nós temos o poder econômico dando as cartas, né, fazendo as políticas, e essas políticas agora já não atendem interesses do povo, né, elas atendem interesses particulares, interesses privados, interesses do capital, que provoca uma perda de esperança no futuro, né, sobre um olhar aos erros do passado que passam a ser revividos. Nós voltamos aqui a reviver o fascismo. O Brasil é exemplo disso, o Trump foi exemplo disso nos Estados Unidos ano passado, em que as pessoas estavam tentando produzir um golpe de Estado, né, para a manutenção, né, do mito salvador da pátria estadunidense no poder, que obviamente não estava trabalhando em favor das pessoas despossuídas. E o mesmo se repete aqui no Brasil e em outros países. Por quê? Porque nesses tempos de profunda desigualdade social, a forma de evitar uma nova Revolução Francesa é justamente subjetivando as pessoas da forma mais imbecilizante possível, através de psicologias, né, de técnicas de psicologia coletiva, atacando essa massa insatisfeita, né, a geração nem, né, que nem trabalha, nem estuda, os que têm os chamados trabalhos de merda, né, que é uma expressão cunhada pelo David Graeber, que é outro britânico, aqueles trabalhos sem sentido, mal remunerados. Toda essa massa de insatisfeitos também com algo que a própria mídia produz, né, o discurso de corrupção, que é seletivo, né, na verdade, quando o capital pretende mercantilizar um bem público, ou mercantilizar um serviço público, lança a mão em mídia do discurso de corrupção, né, e aí a mídia trabalha a corrupção como se fosse gerada dentro do Estado, dentro do poder público, né, esquecendo de mostrar quem corrompe e por que corrompeu, que, na verdade, acaba depois, né, arrecadando aquele bem público, aquele serviço público, e ainda a preço de banana. E aí as pessoas são altamente imbecilizadas e perdem, dentro deste conceito aqui do Byung-Chul Han, né, de uma sociedade do cansaço, dos rendimentos, uma capacidade crítica de avaliar os fatos que estão sendo vivenciados. Portanto, as condições extremamente propícias para a volta do fascismo, né? Agora revivido através de um estímulo pelas tecnologias, de novo, pelas redes sociais, com produção de fake news e etc. Então, essas são características aqui de novas formas de cooptação de massas que, na verdade, produzem uma invisibilização desta profunda desigualdade social em que nós voltamos lá para o século XVIII no capitalismo do 1%. Diria mais, que não é nem capitalismo do 1%,
eu recebi ontem, também nas redes, né, um gráfico em que o 1% no Brasil é quem ganha acima de 19 mil por mês. Né? 19 mil por mês não é uma pessoa capitalista. Estamos falando aqui neste capitalismo, que deveria ser o de 1%, aquelas pessoas que são milionárias, que têm acima de 50 milhões de reais, pelo menos, de patrimônio. Né? Esses são os capitalistas. Então, eu creio que hoje nós não falamos mais em capitalismo do 1%, mas capitalismo do 0,1%. Né? Que se nós pensarmos na visualização, são meia dúzia de pessoas que comandam o Brasil, e que, aliás, foram vistas dando risada, né, numa suposta carta redigida a questão de 1 a 2 semanas atrás, para a resolução de uma crise, né, no nosso país, e que estavam, né, num ambiente suntuoso, luxuoso, que representa, portanto, esta elite, né, de poucas pessoas que dão as cartas na política. E hoje não há mais nenhum compromisso de que as políticas ou as leis tenham correspondência, ou seja, tenham legitimidade com os anseios populares. Porque já há tecnologia, obviamente, para manipular completamente a opinião pública e para descer um véu, né, na visão das pessoas, que impede qualquer crítica ao que está acontecendo no sistema. A pessoa vive e ela não sabe por que existe desigualdade social, por que ela não consegue trabalho, por que ela tem perda do poder aquisitivo. Né? Nós estamos vendo também uma queda muito forte da classe média, aquilo que no governo Lula e Dilma se conseguiu fazer, que foi ascender 40 milhões de pessoas da classe baixa para a classe média, está rapidamente deteriorando, já baixaram, me parece que 13 milhões de pessoas, né? Voltaram para a classe baixa, e isso vai deteriorar daqui para adiante, se nada for feito, de uma forma muito mais progressiva. Temos, portanto, esta globalização e essa quarta revolução industrial, ou infodigital, que são utilizadas, né, manipuladas pelo capital através de uma mobilidade sem limites, uma inversão do conceito de soberania, que antes era do Estado e agora passa a ser uma soberania do capital, versus uma política de confinamento das pessoas, que foi até estimulada agora pela pandemia, tornando cada vez mais impossível aquilo que foi uma das motivações da Revolução Americana, da Revolução Burguesa Americana, que era o direito de busca da felicidade, contemplado lá na Declaração dos Direitos de Virgínia, de 1776. Temos a tecnologia usada, portanto, para aumentar lucros, exterminar empregos e para controle tecnológico da política e da opinião pública. Também temos apresentado para as pessoas, nessa encruzilhada que nós nos encontramos, uma ausência de esperança. Né? Voltamos lá para Margaret Thatcher, o Tina, né? There is no alternative. As pessoas não conseguem ver uma saída para esta situação de profunda desigualdade social na qual elas são alocadas. E o neoliberalismo, ou o ultraneoliberalismo, parte de um cinismo e de uma hipocrisia, porque ele se apresenta tanto como causa e solução do problema, porque o próprio ultraneoliberalismo gera essa desigualdade social, essa miséria, essa revolta do povo, como nós vimos, e apresenta ao povo sempre soluções austeras, né? As políticas austericidas lá referidas por Streeck, para a saída da crise que é gerada por ele mesmo. Né? O Agamben, que é um filósofo italiano, fala que esta hipocrisia se renova a cada crise do capital, quando vem o discurso de apertar os cintos, né, e cortar gastos sociais, que é algo que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil. Muito bem, neoliberalismo em operação. O professor Bolzan tem um artigo interessante lá de 2010, em que ele
fala da globalização e da desterritorialização e da perda da cidadania. O Agamben também fala no declínio do Estado, né, a partir do neoliberalismo, quando nós temos uma fluidez e uma extraterritorialidade do poder econômico, do capital, que se acentua com a globalização e justamente com o desenvolvimento desses novos recursos tecnológicos, especialmente na década de 90, marcados pela internet, provocando esta contínua erosão do Estado e das políticas públicas, que já não se fazem mais, né, se vão cada vez mais deixando de fazer políticas de atenção ao povo, à classe despossuída. A insubmissão do capital financeiro a normas regulatórias, até porque o capital financeiro não está jungido a fronteiras, né, especialmente no mundo globalizado e informatizado, esta atuação conforme a ideologia neoliberal de liberdade de mercado, autorregulação, livre circulação de mercadorias, mas restrição de circulação de pessoas, nos trazem novas formas de exploração, que é o capitalismo de plataforma, aqui referido no início do nosso encontro de hoje, o controle por algoritmos, que consegue também a manipulação da opinião pública. Com isso, nós temos a corrosão do espaço público, controlado por tecnologias compradas pelo capital, e produção de mais exclusão e miséria social. Este vácuo normativo do capital financeiro globalizado e de operação também das multinacionais de grandes potências industrializadas vai atingir o seu ápice nesta nova forma de acumulação descrita por David Harvey, que é a acumulação por despossessão. Marx falava no processo de acumulação primitiva ou originária, correspondendo aqui à dissociação entre produtor e os meios de produção arrebatados pelo capital, né? Naquela figura lá do trabalhador desnudo, do Gilles Deleuze, né? De quem se retiram os meios de produção e sobra apenas a força de trabalho para sobreviver, né? Este processo de acumulação primitiva, que também, em relação ao campesinato, ocorreu pela expropriação das terras rurais ou comunais, né, que foram depois vendidas aqui aos grandes capitalistas. Harvey, portanto, atua numa atualização desse conceito de acumulação primitiva, trocando por acumulação por despossessão a engrenagem deste novo imperialismo gerado pelo capitalismo financeiro, acoplado ao neoliberalismo. Com as novas tecnologias, especialmente da década de 90 em diante, repito, né, se vai formando um hipercapitalismo, potencializado aqui por esta globalização digital, que vai trazer o incremento da desigualdade social a nível mundial e também em países ricos como Europa e Estados Unidos. Também vai diminuir ou inibir o crescimento. Como disse antes, já não há mais necessidade de produção de bens de consumo. Agora, basta ter o capital e ter as políticas neoliberais, o capital se multiplica por si mesmo. Este hipercapitalismo, portanto, ele opera junto com o ultraneoliberalismo e com uma nova ideologia, que é descrita por Piketty, no livro Capital e Ideologia, que é a exacerbação da propriedade. De novo, voltamos para a ideologia proprietarista da fase inicial do capitalismo para uma atualização agora, em tempos de hipercapitalismo e de ultraneoliberalismo, de novo, exacerbação do valor propriedade e do valor capital. E isso também subjetivado nas pessoas pela ideologia do empreendedorismo. A pessoa é vista como uma empresa, né? A empresa de si mesmo, o empreendedor individual. Se naquele momento da acumulação primitiva, o trabalhador era subjetivado a acreditar que o seu trabalho era algo diferente de sua pessoa, agora
as pessoas despossuídas são subjetivadas a acreditar que elas podem ser uma empresa também. Então, são coisas que andam junto, né? Capital e ideologia, bem interessante o título do Piketty. Temos também essas formas de operação deste hipercapitalismo, pelo capitalismo de desastre, que também é outra forma de acumulação por despossessão, trabalhada pela Naomi Klein, dando o exemplo lá daquele tsunami que pegou o sul da Ásia, onde tinha comunidades que ficavam na beira-mar e que perderam todas as suas propriedades depois da passagem da onda, e enquanto estavam se reorganizando nas suas vidas, aquelas áreas litorâneas foram vendidas para hotéis de luxo. E elas nunca mais voltaram para aquele local. Quer dizer, então, em momentos de grande desastre, são momentos de oportunidade para o capital, né, fazer esta despossessão. Também temos um capitalismo financeiro selvagem, né, onde nós vamos retornar aqui os primórdios da Revolução Industrial e do capitalismo produtivo, né, lá do final do século XVIII, XIX, através de uma superexploração do meio ambiente e das pessoas despossuídas, né. Cada vez mais, estas novas tecnologias tentam invisibilizar a relação de trabalho, tentam a retirada de direitos sociais, e estes mecanismos de subjetivação, invisibilização, etc., operam muito bem, tanto que se está propondo discutir regulamentações para as pessoas que trabalham em aplicativos ou nesse capitalismo de plataforma. Ora, quer dizer, vamos voltar a discutir aquilo que foi superado lá na criação da OIT, em 1919, aquilo que foi conquistado com a Revolução Russa e Mexicana, para dizer se é cabível férias, 13º salário, previdência social, limitação de jornada, descanso semanal remunerado, etc., para pessoas que nada mais fazem do que resta para quem não tem bens, vender a sua força de trabalho para sobreviver. O que muda nisso é apenas a gestão, a organização desse trabalho por um algoritmo e a pulverização do empregador, né, no usuário, né, o usuário do serviço, que avalia a qualidade do serviço prestado, etc., né? Na verdade, o algoritmo é uma forma de ganhar por todos os lados, né? Todos os custos são repassados para terceiro. A única coisa que o algoritmo não tem o meio de produção, que é justamente o algoritmo. E toda esta atuação do hipercapitalismo, colegas, vai em direção ao extermínio da classe média, despojando pequenos proprietários paulatinamente de seus bens por políticas que são determinadas pelo grande capital, pelo poder econômico, que diminuem a prestação de serviços públicos pelo Estado, diminuem direitos sociais, diminuem a seguridade social, diminuem a educação, diminuem saúde, demandam a ampliação de gastos da população com serviços básicos e, com isso, vão promovendo contínuos estímulos ao processo de endividamento das pessoas. E era isso que eu queria chamar a atenção com vocês, que é a despossessão mais visível, me parece, no momento atual, que está no endividamento das pessoas, também como uma técnica de controle social. E aqui nós temos que conectar direito do trabalho, esta apropriação do Estado pelo hipercapitalismo, né? O Estado neoliberal ou ultra-neoliberal, que chega junto com a ideologia de exacerbação da propriedade, o neoproprietarismo, bem descrito pelo Piketty, esta prática aqui de acumulação por despossessão, que são práticas expoliativas intensas cometidas contra quem
não têm capital ou têm pouco capital, né? Os pequenos proprietários, que somos nós aqui, as pessoas que integram a classe média. Isso debilita o direito do trabalho, como visto, né? Toda esta atuação estatal capitaneada pelo poder econômico é contrária aos direitos sociais e também, ao mesmo tempo, redireciona o direito penal para a classe despossuída. Na verdade, sempre foi, né? Mas agora a gente vê isto operando de uma forma ainda mais violenta, que é o resgate da vitimologia, né? Nós resgatamos o foco através de mídia na vítima, e com isso estimulamos as pessoas a acreditarem que um agravamento de pena ou que um Estado mais policialesco vai trazer mais segurança pública, né? O lê do engano, porque nós estamos vendo que a profunda desigualdade social é que vai estimular uma criminalidade até famélica nas classes baixas. E o direito penal, portanto, opera justamente dirigido para a repressão dessa classe baixa. Esta prática da dispossessão, então, vem com um ataque à classe média, retirando os bens, os poucos bens que foram conquistados, né, por quem conseguiu ascender até um patamar que dá mais ou menos uma existência digna. Este capitalismo do 0,1% vai formando, assim, uma pirâmide social cada vez mais achatada, dinamizada pela perda do poder aquisitivo, congelamento de salários, a inflação, corroendo o aumento do endividamento das famílias, o aumento do comprometimento de renda com pagamento de empréstimos, acoplado junto com desindustrialização. A desindustrialização já não é necessário produzir bens de consumo, repito. Há uma mudança estrutural causada aqui pelo capitalismo financeiro que começa a retirada das pessoas da sociedade de consumo. Aquelas pessoas que foram incluídas na sociedade de consumo lá nos anos dourados do capitalismo, agora começam num processo regressivo. E este processo regressivo que gera, obviamente, uma insatisfação popular, este sentimento de perda e tristeza pela despossessão que se vive, a frustração desta saída da sociedade de consumo, a dificuldade de aceder a bens e direitos básicos, inclusive carne, né, o consumo de alimentos, coisa mais básica que isso, que é causa uma revolta nas pessoas, e essa revolta é canalizada por tecnologias para um neofascismo. Portanto, é realmente uma situação bastante complicada que nós estamos vivendo, né, nesses tempos aqui de ultra-neoliberalismo, e creio que eventos como este aqui, estimulados pelo professor Bolzan, podem nos fazer, talvez, debater aqui e ter algumas ideias, né, de como conseguir reverter este processo imbecilizante da população e fazer despertar nas pessoas, de novo, uma consciência crítica e que, pelo menos, consigam ver, né, onde é que estão os problemas sociais efetivamente, onde é que se localiza efetivamente a corrupção, que não está no serviço público, e onde é que se localizam as políticas contrárias aos interesses populares, né? Nós estamos vendo propaganda, jamais pensei em ver isso, né? Mas nós vemos propaganda institucional, estatal, para privatização, para a privatização dos Correios, né? Inimaginável. Quer dizer, o Estado está completamente aparelhado pelo capital. Com isso, colegas, creio aqui que nós já vamos para 50 minutos aqui da minha fala, creio que fica mais interessante se nós abrirmos os debates. Então, professor Bolzan, nossa fala inicial aqui está concluída. Ô, Marcelo, valeu, hein? Vamos dizer assim, um retrato. Professor Bolzan, seu microfone está desligado.
Oi, estou ouvindo? Voltou? Voltou, pessoal. Oi. Eu estava dizendo, desculpa, eu tinha ativado, mas acho que, sei lá, bati de novo aqui. Bom, pessoal, acho que a fala do Marcelo foi um retrato muito claro, certeiro sobre, né, o contexto histórico todo e também sobre as circunstâncias atuais. Né? Marcelo, fiquei anotando aqui uma série de questões, até porque talvez, eventualmente, por alguns outros autores, né, eu acabo também, de certo modo, tratando essa temática nas minhas aulas, nas minhas pesquisas e tal, porque me parece que elas são fundamentais até mesmo para a gente poder entender, né, as circunstâncias da situação ou da realidade contemporânea. Né? Por isso que é importante, né, e que a gente faça essa revisão histórica, essa recuperação histórica, né, e consiga ir mostrando uma série de encaixes, né, que, de alguma maneira, pode ser feitos, né, sobretudo se nós quisermos pensar aqui contemporaneamente, né, o problema do impacto das chamadas novas tecnologias, ou da Revolução 4.0, que seja, né, em diversos ambientes, em diversos âmbitos, inclusive, né, no campo das relações, não só das relações de trabalho, mas da própria sociedade do trabalho e do mundo do trabalho como um todo. Né? Enquanto tu falavas, eu fiquei lembrando de alguns autores, né, também aqui que de alguma maneira expressam essas mesmas preocupações, né? Por exemplo, o próprio professor Avelas Nunes, lá de Coimbra, né, que no seu livro do Estado Capitalista e Suas Máscaras, né, faz um retrato muito, né, bem delineado dessa questão de como foram sendo substituídas as máscaras, né, do Estado capitalista, e ele, né, continua mais do mesmo, talvez a gente poderia dizer, e talvez até mesmo muito mais hoje do mesmo do que se poderia imaginar. Né? Talvez por conta de que a gente poderia dizer, e aí eu coloco isso até para a tua reflexão, né, para nos instigar um pouco mais aí, é que, de certo modo, essa transição tecnológica, né, esse interregno tecnológico, ele, de alguma maneira, exponencializa todo esse dilema, que é um dilema que um autor que eu tenho trabalhado também, que é o Henrique Saadan, ele vai chamar o tecno-neoliberalismo, né? Que, de alguma maneira, vamos dizer assim, explicita bem essa conexão entre, né, novas tecnologias, né, ou as tecnologias dessa revolução digital, né, e o próprio neoliberalismo. De alguma maneira, assim, há um acoplamento, né, bastante forte aqui entre essas duas perspectivas. Um outro autor, você mencionava aqui também, né, falou em algum momento sobre essa perspectiva do endividamento, né, e como isso impacta, né, o próprio sujeito. Né? E eu lembro aqui daquele livrinho, né, falando no livrinho, porque é um pequeno texto, do Hart e do Negri, né, aquela declaração, isto não é um manifesto, onde eles elencam algumas das subjetividades, né? E entre as subjetividades que eles elencam está exatamente aquele que eles vão chamar do endividado, né? Ao lado do representado ou do securitizado, né? Então, essa ideia do endividado que dialoga exatamente com aquilo que você estava propondo aqui. Mas, então, assim, eu aproveito a oportunidade, né? Entre outras coisas, aqui para te questionar se tu pensa, né, ou como tu vês essa questão da própria forma, a gente poderia chamar da própria forma de compromisso de um Estado capitalista, como, né, com essa máscara do Estado de bem-estar, para usar o termo que a professora Velas usa, né, em face, né, ou diante dessa transição tecnológica, né? Ou seja, será que essa transição tecnológica ela inviabiliza a própria fórmula, né? Essa fórmula de compromisso do Estado, chamado Estado de bem-estar social, do Estado social, né? E que tem seus dilemas genéticos, que eu digo que são próprios dele continuar sendo um Estado, né, que pretende um espaço, né, um âmbito mínimo de inclusão, mas num contexto ainda capitalista, né? Ou
ao contrário, ou de outro lado, essa questão da relação entre política e tecnologia, ou entre Estado e tecnologia, ou esse modelo Estado, né, nessa vertente do Estado social, ela é, de alguma maneira, abandonada por esse capitalismo financeiro, né, por conta, né, ou esse ultracapitalismo, para usar um termo que você usa aqui, usa na tua fala, né, por conta de que, bom, de fato, esse capitalismo que não precisa de objetos, de bens, etc., né, não precisa produzir nada, ele se reproduz, né, sozinho, ele talvez não precise mais, né, estabelecer esse compromisso com a própria classe trabalhadora. Esse seria ou talvez as duas coisas, ou seja, você de um lado inviabiliza o próprio Estado social por conta, né, ou seja, o Estado não alcança mais esse novo capitalismo, né, esse capitalismo digital, esse capitalismo de plataformas, né, e, ao mesmo tempo, esse novo capitalismo, de alguma maneira, ele também, vamos dizer assim, desdenha, né, do próprio Estado. Eu não sei o que tu poderia contribuir aí, né, um pouco mais aí com as tuas pesquisas, né, com tua reflexão sobre esses temas. Perfeito, professor Bolzan, muito bem lembrada aqui a figura do endividado, né, mencionada pelo Negri, e realmente a pessoa fica vivendo pela dívida, né? Esse é um fenômeno aqui da acumulação por despossessão, que é criar neo-escravos. Agora vejam, né, o Estado ele é necessário para esse grande capital como uma forma de disciplinar essas pessoas, né, o aparato repressivo, né? E nós já não temos o Estado como um Estado amigo, nós temos um Estado amigo do capital, inimigo do povo, e que é usado de forma policialesca para conter revoltas derivadas aqui de fome, né, desta insegurança com a vida, né, com a vida indigna de ser vivida, produzida pelo hipercapitalismo. Portanto, o Estado ele é necessário, ele é, na verdade, apropriado, né, por esse ultraneoliberalismo, por esse hipercapitalismo, pelo grande capital. Isso quem trabalha é o Piketty e o Harvey, né? Os dois coincidem nesse tema. Ou seja, né, o que fez esse ultraneoliberalismo foi uma restauração do poder de elites capitalistas dominantes, de determinadas frações de classe, reconfigurando arranjos, né? Sejam arranjos monetários, políticos, né? Ou outras formas, né, que impactam aqui o capital, seja localmente ou globalmente. E isso é feito, portanto, através de leis, através do uso da justiça como garante de contratos. O contrato é a expressão por excelência do capitalismo, que é um instrumento jurídico no qual manda mais quem tem mais poder econômico, né? Ele é feito para uma regulação em tese entre iguais, fruto lá da ascensão da burguesia ao poder, e que, na prática, ele configura, né, no nosso sistema jurídico aqui, digamos assim, o manejo do direito contra a classe despossuída, né? Quando vamos num banco e fazemos um contrato, nós não temos nenhuma condição de discutir as cláusulas daquele contrato, porque manda no contrato quem tem o poder econômico. Por isso ele é um instrumento aqui, por excelência, né, do capital. Com relação à tecnologia, professor Bolzan, creio complicado, nós teríamos que recuperar a soberania popular sobre a tecnologia. Me parece que a tecnologia é o meio de produção atual. E este meio de produção atual não está nas mãos do povo, né? Está nas mãos do grande capital, que está produzindo novas tecnologias, portanto, detém toda a sistemática, ele tem o domínio, né, desta tecnologia. Nós não temos,
E a saída para isso seria voltar a recuperar o poder político e estabelecer aqui uma soberania popular sobre tanto a produção de novas tecnologias como sobre as existentes, né? Para nós não entrarmos naquilo que o professor Bolzan comentou no nosso último encontro do IPEATRA, que é uma linguagem que nós não entendemos, né? Uma linguagem da qual nós não participamos, né? E nem teremos como entender, porque ela já é feita de uma forma, construída, né, de uma forma privada e não pública. É feita para atender interesses privados. Esse é um grande dilema, me parece, né? Como recuperar, como impor soberania popular sobre novas tecnologias, né? Em um momento em que o Estado está a favor do grande capital, né? Ou seja, nós estamos aqui no 2-0, vamos ter que reverter a partida, vai ter que empatar e ganhar o jogo, retomando o poder político e construindo políticas aqui de soberania popular sobre essas novas tecnologias. Creio que seja esse um caminho, né? E, enquanto isso, ainda temos mais a questão de superar esses véus que são colocados na população, e que Bauman chama de economia política da incerteza, né? Em que se atua provocando uma incapacidade de atuar coletivamente de pessoas que são privatizadas e endemicamente inseguras, né? Subjetivadas a crer que não existe uma ação efetiva, que não é possível a conversão de problemas pessoais em uma questão coletiva, que é, na verdade, do que se trata, e que também não há possibilidade de um projeto comum alternativo, né? E, enquanto isso, o direito do trabalho vai sendo desconstruído e o direito penal vai se reestruturando em duas facetas, né? O direito penal do amigo, que é aquele aplicado ao grande capital, quando há percepção de uma delinquência econômica, e o direito penal do inimigo contra a classe despossuída ou a classe trabalhadora. E vemos também um outro mecanismo aqui de disciplina das pessoas endividadas, né, que nós poderíamos atualizar. O professor Juarez Cirino fala disso, do delinquente encarcerado, né, como um trabalhador. Hoje nós podemos colocar o delinquente encarcerado como o não proprietário ou o pequeno proprietário encarcerado, aqui já colocando a classe média junto nisso, né, iluminando a tarefa da prisão da sociedade neoliberal, né, como uma instituição coercitiva que transforma o delinquente não proprietário ou pequeno proprietário endividado, não perigoso, no neoescravo, né, uma pessoa de necessidades reais adaptada à disciplina da acumulação por despossessão. É um momento bem complicado, né? Mas penso que poderíamos trabalhar aqui imaginando formas de controle e de publicização das novas tecnologias e da produção de novas tecnologias. Não sei se respondi a sua pergunta. Professor Bolzan, creio que seu microfone não está acionado. Desculpe, esqueci. Eu fiquei pensando na tua fala aqui, mas esqueci de retomar o microfone. Não, eu estava dizendo que, de fato, esse é um universo para poder entender melhor as circunstâncias, né, atuais, né? E, de alguma maneira, eu acho que talvez... Eu lembrei aqui quando você estava falando, né, que há poucos dias eu ouvi o nosso parceiro aí também do teatro, o Pepe Chaves, né, falando num evento, e ele lembrava de uma frase do Ariano Suassuna, que é aquela né, ou seja, o otimista é um tolo, né, o pessimista é um chato, tem que ser realista e esperançoso, né? Eu, por acaso, estou mais para pessimista, mais para chato do que para realista esperançoso. Porque, de fato, eu acho que as condições que se dão hoje são muito complicadas, né? São muito, assim, são muito adversas para que a gente possa reverter. Essa tua ideia de recuperar uma soberania popular sobre a tecnologia, eu acho que ela é
talvez seja a mais importante, né? Ou seja, uma estratégia que tem que ser feita. A minha, vou dizer assim, a minha chatice, né, como de alguma maneira pessimista, é saber ou tentar encontrar, né, as mínimas condições de possibilidade disso, né? Até porque, voltando ao Negri e o Hartz, né, ou seja, quando eles falam numa outra subjetividade, eles falam a subjetividade do representado, né? Ou seja, e talvez esse representado, cada vez mais nesse contexto de mídias sociais, etc., ele tenha se tornado, né, assim, muito mais refém de tudo isso, né? E incapaz de perceber até mesmo essa despossessão. A gente tem, né, voltando aqui à questão né, das plataformas, do capitalismo de plataforma, a gente observa muitas vezes, né, o próprio plataformizado lá se entendendo empreendedor, né? Então, ou seja, há uma subjetividade do empreendedorismo, como você falou também, que é incorporada, né? Ou seja, que assim, introjetada pelo próprio, né, pelo próprio indivíduo. Mas, de fato, eu só vou passar. Eu vi duas questões aqui, Marcelo, se me permites, que é uma do Gustavo Garcia, né, pergunta se como a questão da emergência de criptomoedas nesse novo mundo ultra neoliberal seria a última fronteira para o capital se tornar independente do Estado? Pois então, eu confesso que eu sou um ignorante de criptomoedas, professor Bolzan, mas creio que nós incidimos aqui na mesma questão de sempre, que é a falta de regulamentação, né? Tudo aquilo que não tem uma regulamentação mundial e que não está sujeito à fiscalização é complicado, não é? E, como eu disse antes, o capital se tornar independente do Estado, não creio que vai acontecer, porque o Estado é necessário para manter a pacificação social, né, que nesse momento ocorre de uma forma brutal, né, através de um Estado policialesco, né, que retira direitos sociais e incrementa o direito penal e o uso da força contra a população despossuída. Creio que criptomoeda, qualquer forma de intercâmbio, de troca, necessita de uma regulamentação mundial, diante dessa mobilidade, né, do poder econômico, pela perda de fronteiras com as novas tecnologias, né, em que permita aqui que as pessoas tenham controle, né, que isso seja feito com transparência, com clareza. E, como disse, nós deveríamos pensar em alguma outra forma, né, de economia que não seja baseada no capitalismo e em moedas, né? Mas isso já fica numa questão aqui, num pensamento mais utópico. Mas creio que, se nós queremos que o planeta sobreviva a esta onda aqui de exploração já vivida, né? Já exploramos demais o planeta, acho que seria um momento agora de trabalhar a distribuição da riqueza e não de continuar essa exploração, que pode nos levar aqui a um colapso planetário, a coisas que nós já estamos vendo aqui em relação às mudanças climáticas, né? Não sei se atendi aqui a pergunta. Acho que é isso, Marcelo. Eu fiquei, só tem uma outra pergunta aqui da professora Fádua Chequero, só que eu vou aproveitar hoje. Eu geralmente não intervenho tanto, mas a tua fala me instigou tanto que eu estou animado aqui também com essa tua leitura. Será que a gente não poderia pensar, ou seja, esse papel desse Estado que você chama de Estado amigo, né? Será que não estaríamos, em algum momento, até mesmo, ou seja, até mesmo esse Estado amigo
de certo modo, sendo ultrapassado, talvez pudesse dizer, pelo próprio... Na medida em que as próprias tecnologias hoje, a tecnovigilância, etc., ela pode, de alguma maneira, permitir que se constituam mecanismos de controle, de gestão da sociedade e dos riscos, vamos dizer assim, sociais, né, independentemente, né, de uma polícia estatal ou de uma criminalização de conduta. Bem, eu estou pensando aqui, de certo modo, num viés, assim, né, de que o espaço privado ele consiga funcionar por si mesmo, né, substituindo o próprio Estado, inclusive nessa tarefa, vamos dizer assim, de gestão das pessoas. Né? Mas isso também é uma questão que talvez vá, né, levar uma série de outras inflexões aqui. A professora Fádua, Marcelo, pergunta aqui, ó, por favor, aponte pressupostos, características da despossessão. Perfeito. Eu fiquei pensando aqui com a sua colocação. Contrapor a minha fala aqui, também fica à vontade, Marcelo. Não. Eu fiquei pensando aqui na questão. Acho que demanda uma profunda reflexão e estudo, né? Se as tecnologias podem induzir a privatização de tudo. Acho que basicamente sintetiza, né, a ponderação. Eu acho que do jeito que estamos caminhando, né, estamos vendo aqui que as tecnologias hoje não têm limites, né, e o desenvolvimento sofre uma progressão geométrica. De repente é possível, né? O que nos leva também à necessidade de pararmos esse processo antes que venha a acontecer. Aí lembra aquele filme O Preço do Amanhã? Não sei se o professor Bolzan assistiu, né? Que tem a contagem do tempo de vida da pessoa no próprio braço, e aquilo, o tempo de vida é a moeda, né, do futuro, em um mundo completamente privatizado. E respondendo à pergunta, né, a dispossessão, David Harvey coloca ela atuando por desregulamentação, essa que nós falamos aqui em relação ao grande capital, livre atuação destes agentes do capital que cooptam a política, né, cooptam inclusive a justiça hoje, cooptam a opinião pública, a perda de ativos das pessoas em favor da especulação, que é algo bastante palpável, né? Hoje, perda do poder aquisitivo da classe trabalhadora, como comentamos, através da inflação e de um congelamento de salários. Temos visto políticas salariais que mal conseguem repor a inflação sem nenhum ganho, né? Uma perda da capacidade de consumo e, sobretudo, perda da infraestrutura social oferecida pelo Estado, porque os recursos estatais são cooptados em defesa ou em favor do capital. Beleza, Marcelo. Só ver se tem mais alguma questão aqui. Já. Não, só o Gustavo aqui agradecendo, dizendo que é mais pessimista como eu. Mas, Marcelo, eu acho que a tua fala foi muito, muito importante. Não, eu acho que ela traz uma série de elementos que são fundamentais, até mesmo para quem se preocupa mais focalmente com essa questão da tecnologia. Né? Ou seja, não dá para entender isso sem ter em conta, né, esse contexto histórico, né, essa reconstrução que você faz e que é fundamental. Né? Eu tenho tentado fazer um pouco disso também, né, não com o mesmo brilhantismo teu, mas nas minhas aulas aqui, sobretudo, né, tenho chamado a atenção de como, né, a gente tem que pensar esse processo histórico para poder entender, inclusive, as próprias insuficiências do projeto, né, dos estados constitucionais por conta das suas próprias seus próprios compromissos, vamos dizer assim, de certo modo, né, seus próprios limites, né, que eu digo que são limites genéticos. Mas acho que não temos perguntas, já te usamos muito hoje também, já são 7h30, né? Foi uma fala muito, muito gratificante, muito importante mesmo, e
queria te agradecer. Não sei se você quiser fazer alguma outra manifestação também, mas te agradecer, sobretudo, né, a tua disponibilidade. Eu sei que tu estava saindo, né, da sessão do tribunal ainda, né? Vamos dizer assim, já encordou, né, que já engatou aqui com o Cyber Leviatã, e também isso é cansativo, né? Mas é sempre um prazer te ouvir e saber que, né, o TRT4 conta com uma figura como você, né? Não é à toa que as tuas decisões têm sido, não só as tuas, nós temos vários desembargadores do TRT4, desembargadores do trabalho, que são referência, né, no tratamento mais adequado, assim, de algumas questões que são relevantes para todos nós. Então, te agradeço essa abertura de janelas para reflexão, né? E você colocou mais uma hoje, né, no nosso edifício, né, e com um conjunto de problemas que vai contribuir para todos que se interessam por essas temáticas, né, nas suas pesquisas. Então, te deixo a palavra aí à disposição, se quiseres, né, e depois agradeço já antecipadamente aí a presença de todos e todas. Professor Bolzan, eu que lhe agradeço aqui imensamente a oportunidade de estarmos juntos aqui debatendo essa temática, estudando, pensando, né? Eu também saio da nossa conversa aqui com esse pensamento aqui, né? Se as tecnologias podem induzir a privatização de tudo, né? Se nós podemos chegar numa realidade similar a esse filme, né? O Preço do Amanhã, em que o capital institui um mecanismo, né, biopolítico de controle da vida, né? Ou talvez necropolítico, né? Quando, né, o tempo esgota, a pessoa morre, né? E o tempo de vida como moeda de troca. E espero ter novas oportunidades junto ao Cyber Leviatã, assim como está sempre convidado o professor Bolzan, a Unipeatra, né, nos brindar aqui com o seu conhecimento, e também no nosso grupo de estudos de filosofia do direito na Escola Judicial do nosso tribunal. Então, agradeço novamente e deixo aqui meu boa noite a todas e todos. Valeu, Marcelo. Já estás, né, independente de qualquer coisa, já está convidado, e nós é que agradecemos a tua parceria, né, agora como, né, de fato, um membro, né, um parceiro efetivo aqui do Cyber Leviatã, né? Então, sempre que quiseres também, né, ocupar esse espaço, né, e apresentar novas questões que você está trabalhando, será para nós sempre uma oportunidade muito importante, né? Bom, agradeço, Marcelo, desejo um bom descanso, um bom resto de noite aí, né, e um ótimo final de semana antecipado, e agradeço a todos e a todas que também têm nos brindado aí com o acompanhamento dos nossos encontros, das nossas atividades. E eu já né, retomo aqui dizendo que em 15 dias estaremos novamente aqui nos encontros do Cyber Leviatã, e brevemente já divulgaremos aí o nosso próximo convidado ou convidada, né, que já consta da lista, né, de eventos, né, do Cyber, mas que nós, né, depois individualmente divulgamos. Então, boa noite a todos e todas, né, um prazer tê-los e tê-las conosco. Abração. Boa noite, um grande abraço, professor.